Eu escolhi como o primeiro personagem para a gente conversar, para a gente falar, para a gente homenagear o deputado Djalma Marinho. Djalma Marinho foi um político que militou na política do Rio Grande do Norte por mais de 50 anos. Eu sou Almir Ferreira de Macedo, conhecido popularmente como Almir Macedo. Sou editor da revista O Seridóense, que circula em Caicó, na Festa de Santana, e eu já fiz edição de revistas em vários municípios do Rio Grande do Norte. E há 45 anos, esse ano em julho, vou completar 46, a gente trabalha como jornalista, divulgando, levando informações e a cultura ao povo do Seridó, de Caicó e do Rio Grande do Norte. E eu já havia anunciado que a gente vai gravar um vídeo destacando, falando sobre a história das lideranças políticas do Rio Grande do Norte, resgatando a história e a memória, pois muitas pessoas, muitos políticos que marcaram presença na política do Rio Grande do Norte não têm conhecimento da juventude. A juventude não conhece a história dessas personalidades, dessas lideranças. E então, atendendo a sugestão do meu amigo César Filho, que é um jornalista de grande conceito aqui em Caicó, na região do Seridó, Açu, e agora lá no estado da Paraíba, mais precisamente no município de Patos, ele sugeriu que eu fizesse um trabalho jornalístico divulgando o nome dos políticos, a história das personalidades que fizeram história aqui na política do Rio Grande do Norte. E a partir de agora, hoje será o primeiro vídeo que eu vou fazer, portanto eu peço até desculpa que se não sair bem, como é o primeiro, eu estou iniciando, então peço desculpa para provavelmente haverão muitas falhas, mas eu já antecipo pedindo desculpas, entendeu? Que eu vou fazer tudo para que dê certo o nosso trabalho jornalístico a partir de agora. Então, eu escolhi como o primeiro personagem para a gente conversar, para a gente falar, para a gente homenagear o deputado Djalma Marinho. Djalma Marinho foi um político que militou na política do Rio Grande do Norte por mais de 50 anos. Ele foi deputado estadual, deputado federal, foi candidato a governador, depois foi candidato a senador em 74 e perdeu, e aí voltou em 78, se elegendo deputado federal e permaneceu na política até em 1981, quando ele faleceu. Então, a gente começa pela história, contando, dizendo que, lembrando que esse fato aconteceu no ano de 1968, quando se aproximava o 7 de setembro, ainda no auge das emoções provocadas pela Revolução de 31 de março de 1964, então a oposição fazia discursos inflamáveis, discursos bem agressivos ao sistema governista da época, que era governado pelos militares. E então, este fato aconteceu. Quem era o presidente da República era o general Arthur da Costa e Silva. E, se aproximando do dia 7 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves, grande orador da época, ele fez um pronunciamento na Câmara Federal pedindo aos pais que não deixassem os seus filhos desfilarem nos dias 7 de setembro, dizendo ele que não era bom que os filhos, os estudantes,
dos jovens desfilasse ao lado dos militares que havia feito a Revolução de Março de 1964, estava dominando o Brasil e, na opinião dele, ele era contra, fazia parte da oposição. E ele disse também, no seu discurso, que fez um apelo para as jovens, as moças, no baile, que naquela época havia sempre o baile da independência, onde os cadetes sempre eram procurados pelas jovens, pelas moças da época, para dançar com os cadetes. E ele fez um apelo para que as moças não procurassem os cadetes, não comparecessem ao baile da independência. E isso provocou um tumulto muito grande, de forma que começou a fazer um trabalho para que ele fosse cassado. As lideranças políticas, que naquela época o governo tinha uma grande liderança política na Câmara e no Senado, e então foi feita a proposta para que fosse cassado o deputado Márcio Moreira Alves. E apresentaram duas sugestões para que não fosse cassado o deputado. Entre as duas sugestões, uma foi apresentada pelo deputado Djalma Marinho, nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Norte, e aí Djalma Marinho sugeriu que deixasse para aquele processo de cassação do deputado para o retorno das férias parlamentares, que já estava se aproximando, já era no mês de dezembro, dia 12 de dezembro, já. Então, ele pediu que deixasse para cassá-lo depois, no retorno dos parlamentares, depois do recesso parlamentar. Mas, mesmo assim, insistiram pela cassação do deputado Márcio Moreira Alves, e então Djalma Marinho, que era um dos parlamentares que movimentava o Congresso Nacional, era um dos cabeças do Congresso Nacional. Ele era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E então ele fez um pronunciamento dizendo, já que estava sendo pressionado para cassar o deputado Márcio Moreira Alves, ele fez um pronunciamento iniciando dizendo: ao rei tudo, menos a honra. Esta é uma frase de um escritor, se eu não me engano, francês, que eu não decorei o nome, porque é muita coisa para a gente decorar. Eu estou falando de improviso, sem nada anotado, apenas do que está na minha cabeça. E então, Djalma Marinho justificou no seu discurso dizendo que era deputado representante de um estado pobre e pequeno que ficava no Nordeste e que estava ali no Congresso Nacional para representar o povo do Rio Grande do Norte, o povo potiguar, e que ele tinha que fazer aquilo de forma honrosa e honesta para com o povo que para lá mandou ele representá-lo no Congresso Nacional. E então, ele, repito, ele iniciou seu discurso dizendo: ao rei tudo, menos a honra. E aí isso movimentou um tumulto muito grande na reunião em que estava se programando para cassar o deputado. E aí ele foi aplaudido de pé por todos os congressistas que estavam presentes na reunião. E aí ele desceu da tribuna, foi abraçado pelos seus colegas parlamentares e então, neste mesmo momento, ele renunciou à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, da qual ele era presidente, e deixou que as coisas acontecessem do jeito que o sistema governista queria que acontecesse, e se afastou. E aí, mesmo assim, o sistema, as lideranças políticas da época elegeram um outro presidente e um outro relator para o processo de cassação do deputado, e aí foi colocado em votação. E aí a votação ficou dessa seguinte forma:
Aqui sim, aí eu anotei aqui, a favor para a cassação do deputado na Comissão de Constituição e Justiça, 17 votos a favor e 9 contra. E então, esta votação, já que foi aprovada, foi levada para o plenário do Congresso Nacional. E lá, na hora da votação do Congresso Nacional, recebeu 141 votos a favor da licença, a favor, 24 abstenções e 12 em branco. E recebeu 216 votos de maioria contra a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. Então, o deputado não foi cassado, e aí houve uma insatisfação muito grande das lideranças políticas da época, principalmente o sistema que administrava o Brasil, o sistema revolucionário, os militares, e aí, nesse momento, foi baixado o ato institucional número 5, e este ato institucional número 5 fechou o Congresso Nacional por um período, e também, através desse ato institucional número 5, chamava-se AI-5, era um ato institucional que tinha muita força de lei, muito poderoso. E aí, além de ter fechado o Congresso Nacional, cassou o mandato de alguns parlamentares. E depois o Congresso foi reaberto e voltou a funcionar normalmente. E as coisas não voltaram ao normal, continuaram com muitas dificuldades, com muitas emoções lá no Congresso Nacional, de forma que o deputado Djalma Marinho, que era um grande líder político, com vários mandatos de deputado federal na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, onde ele começou a sua vida pública. E aí, quando foi em 1974, Djalma Marinho foi candidato a senador, e naquela eleição de 1974 houve uma reação muito grande da população brasileira, e o partido MDB, que era um partido também que só eram dois, era o bipartidarismo, era Arena e MDB. E a Arena era um partido mais forte no Brasil, e em todo um canto muito forte. E então houve uma reação do povo brasileiro, e as vagas que foram abertas na eleição de senador, que era só cada estado ia eleger um senador. E o MDB elegeu, parece que foi 15 ou foi 16 senadores, fazendo uma maioria naquela eleição, não no Congresso, mas naquela eleição fez uma maioria muito grande. Mas aí, já para 1978, quando foi indicado o senhor Dr. Lavoisier Maia para ser candidato a governador pelo sistema eleição indireta, através de um colegiado que foi criado, onde cada município apresentaria 2 delegados para eleger o senador, e eram 2 vagas em 78, e uma foi para o senador Dinardo Mariz, eleição indireta, e a outra seria para o governador Lavoisier Maia. E o presidente Geisel, que era na época que estava no comando na administração do Brasil, era o presidente, ele recomendou a doutor Lavoisier Maia, que era o candidato, e a doutor Tarcísio Maia, que era o governador que estava concluindo o mandato, que os dois juntos fizessem tudo para garantir a eleição de Djalma Marinho deputado federal, pois o Congresso Nacional precisava da presença de Djalma Marinho, que estava fora,
pois perdeu a eleição em 74, quando concorreu ao Senado e ficou de fora. E então houve a recomendação para que Djalma Marinho fosse eleito deputado federal. E aconteceu, ele foi eleito deputado federal e voltou para o Congresso Nacional. E aqui eu concluo a minha explanação dizendo que Djalma Marinho, ele era irmão de Milton Marinho, que foi prefeito aqui da cidade de Caicó no ano de 1954, e ele renunciou ao mandato para ser candidato a deputado estadual, exercendo, portanto, 3 mandatos de deputado estadual, Djalma Marinho. E ele é também o avô do atual senador Rogério Marinho. Pronto. Aqui eu concluo, Almir Macedo, e agradeço a atenção e eu mando um abraço e agradeço a participação de todos os ouvintes aqui. Este vídeo ele vai para a TV Cultura, lá em Natal, vai também para a emissora 87 FM Natal e vai para o YouTube. Muito obrigado, grande abraço.